Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta videoaula de arquitetura de computadores e neste vídeo vamos dar continuidade ao que estamos estudando sobre esse tema que é microarquitetura e microprogramação. Na nossa última aula a gente estudou como funciona o caminho de dados na implementação multiciclo e agora a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes sobre as instruções do conjunto MIPS e logo em seguida, como é que a gente pode implementar essas instruções no caminho de dados multiciclo, utilizando-se de microinstruções para isso. Então, a arquitetura MIPS, ela estabelece formatos diferentes para instruções. A gente sabe que uma instrução é um conjunto de zeros e uns. Agora, esses zeros e uns, eles possuem significado, e então, para que a gente consiga expressar melhor o que uma determinada instrução significa, a gente organiza esses zeros e uns em conjuntos, onde cada conjunto significa uma coisa, e eu não vou usar o mesmo formato para todas as instruções do meu conjunto de instruções, eu vou especificar mais de um formato, e aí as instruções elas vão estar sempre associadas a um desses formatos que eu estou especificando. No caso do conjunto de instruções que estamos estudando, nós temos, por exemplo, instruções de referência à memória que estão associadas ao tipo I. Então, são instruções que envolvem o uso de um valor imediato, em conjunto com valores de registradores. E a gente sabe que as instruções de acesso à memória são LW e SW, Load Word e Store Word. Então, por exemplo, quando eu quero fazer um load word, eu quero fazer uma leitura da memória, o formato da instrução que eu uso é esse aqui, tá? Eu chamo LW, informo um registrador para onde o dado deverá ser gravado e eu informo o endereço de onde esse dado deve ser buscado na memória. Agora, a forma de eu informar o endereço ela é dividida em duas partes. Eu informo um endereço base e eu também informo um deslocamento sobre esse endereço base, um offset. E a partir daí eu posso calcular o endereço a ser acessado na memória simplesmente somando o valor do endereço base que está no registrador com esse valor de offset, que é uma constante, é um número imediato que eu estou passando da minha instrução. Praticamente a mesma coisa para a instrução SW, é o mesmo formato, a mesma sequência de operandos, a única coisa que muda é que o primeiro registrador que eu informo, ele é o registrador que contém o dado que eu quero gravar na memória. Além disso, eu também tenho as instruções do tipo R, que são instruções estritamente registrador-registrador, onde eu vou escolher registradores que serão os meus operandos e o destino da operação não é mais a memória, é um outro registrador. Então, as instruções lógicas e aritméticas, em geral, estão enquadradas nessa categoria, como, por exemplo, a instrução add. Aqui, eu estou passando 3 registradores. O primeiro registrador é o destino da operação e os 2 próximos registradores são os meus operandos. Então, no caso dessa instrução aqui, isso significa eu quero somar o conteúdo dos registradores T2 e T3 e colocar esse resultado no registrador T1. Eu tenho ainda uma instrução de desvio condicional. Essa instrução também será do tipo I, então eu vou ter o mesmo formato, basicamente, de uma instrução de acesso à memória, ou seja, eu informo 2 registradores e um número imediato. Só a organização aqui de como fica essa instrução no meu assembly desse conjunto de instruções da arquitetura MIPS é que vai mudar um pouquinho. Eu vou chamar a instrução back, branch if equal, passando 2 registradores como parâmetros, seguidos de um deslocamento de 16 bits. E o significado dessa instrução, como esse exemplo que eu estou falando aqui, só deixando claro, offset é um número, tá? Eu só não coloquei um número aqui no exemplo, mas a gente usaria algo como T1, T2, 100, por exemplo. E o significado seria, se o conteúdo de T1 for igual ao conteúdo de T2, então eu devo desviar para a instrução 100 após a instrução que está sendo apontada pelo meu registrador PC. Ou seja,
a forma de eu calcular para onde eu vou desviar, caso a minha condição seja verdade, que é o conteúdo de T1 ser igual ao conteúdo de T2, eu calculando qual é a centésima instrução após a instrução que está sendo apontada no meu registrador PC. Em outras palavras, eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu fiz no acesso à memória para LW e SW, que é calcular o endereço somando um endereço base com um deslocamento, sendo que no caso do back o endereço base é o endereço que já está em PC. Eu só preciso calcular o deslocamento, que é calculado a partir desse número que eu informo aqui no campo offset, e então eu vou saber para onde, para exatamente qual endereço eu devo desviar na execução do meu programa. E por fim eu tenho a instrução de desvio incondicional, que aí possui um formato próprio, uma instrução do tipo J, onde essa instrução ela vai receber um único operando, que é um valor imediato com uma maior quantidade de bits. Eu vou utilizar 26 bits para esse valor. E como esperado, esses 26 bits eles especificam qual é o número da instrução para onde eu quero desviar. E como a gente já adiantou na apresentação do caminho de dados, a forma de eu transformar esses 26 bits do meu número imediato em uma representação de 32 bits eu vou fazer dois desvios para a esquerda, e aí eu vou pegar, seja lá que número foi esse, efetivamente multiplicar por 4 e chegar a 28 bits com isso. E eu vou pegar os 4 bits mais significativos do que tem atualmente no registrador PC e eu vou concatenar na parte mais alta desses 28 bits que eu acabei de calcular, e com isso eu vou chegar nos 32 bits que serão o endereço da instrução para onde eu vou desviar. Mas por hora o mais importante é eu saber que no caso de uma instrução J eu só vou ter basicamente duas coisas: o opcode, que indica que aquela é uma instrução J, um jump, e 26 bits que eu vou utilizar para calcular o endereço da instrução de destino. E agora baixando um pouco mais o nível, no bom sentido, claro, não é que eu vou começar a fazer um monte de baixaria aqui. Piadinha obrigatória de arquitetura de computadores. Se eu atentar para a organização dos zeros e uns em uma instrução do tipo I, eu vou observar esses campos, essa organização que eu estou vendo aqui, considerando normalmente, que o lado esquerdo é a parte mais significativa deste conjunto de dados binários, de zeros e uns, e o lado direito é o lado menos significativo. Então, na parte mais significativa, eu tenho 6 bits que serão o opcode da instrução. Então, LW ele vai ter um opcode, SW vai ter um opcode, eu vou ter a identificação da instrução. Em seguida, eu vou ter 5 bits reservados para referenciar o primeiro registrador que vai servir como operando. Então, lembre-se, no nosso banco de registradores na arquitetura MIPS, eu tenho 32 registradores, então 5 bits é exatamente o que eu preciso, porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Os 5 bits seguintes são para referenciar um segundo registrador, e esses campos eles são batizados de RS e RT. E aqui é importante eu ressaltar uma coisa: RS e RT não são nomes de registradores, são os nomes do campo. Isso aqui é um espaço em branco na sua instrução, onde você vai preencher com os zeros e uns que fazem referência ao registrador que você está querendo acessar. Então essa é uma confusão boba que às vezes eu vejo alunos fazendo. É quase como se você vê um formulário, vê lá o campo sobrenome e achar que o sobrenome da pessoa é sobrenome. E eu não sei se vocês lembram da nossa última videoaula, que eu tenho no meu banco de registradores duas entradas, Read Register 1 e Read Register 2, que recebem bits bem específicos do meu registrador de instrução. O bit Read Register 1, ele recebe os bits de 21 a 25, e o Read Register 2 recebe os bits de 16 a 20. E isso foi definido dessa forma por conta, por exemplo, desse formato de instrução aqui e de outros formatos que utilizam o campo RS e RT.
Porque os bits 26, 27, 28, 29, 30 e 31, eles são reservados ao opcode. Então, em seguida eu vou ter justamente um espaço que eu reservei para referenciar o endereço de um registrador, e para isso eu vou utilizar os bits aqui 21, 22, 23, 24, 25, e o campo RT eu vou utilizar os bits 16, 17, 18, 19 e 20. E um imediato de 16 bits que em geral vai servir como um deslocamento de um endereço. A partir desse offset, desse deslocamento, que é esse imediato de 16 bits, eu vou calcular um endereço a ser acessado na memória. Então, para ilustrar um pouquinho melhor, pelo menos um desses tipos, tá? Os outros tipos eu não vou ser tão detalhista, mas vocês já vão conseguir inferir a partir desse exemplo que a gente vai mostrar agora. Vamos supor que no registrador de instrução eu tenha esse conjunto de zeros e uns. Sim, olhando desse jeito parece o caos, né? Uma bagunça. É difícil a gente extrair significado olhando de forma absolutamente desorganizada. Agora, se eu sei que sempre os 6 bits mais significativos de uma instrução da arquitetura MIPS são um opcode, então, bom, aí faz sentido eu observar esse campo, né, de opcode, e aí eu vou descobrir nesse exemplo que o número que eu tenho é o número 35 em decimal, e o número 35 ele se refere à instrução LW, Load Word. E aí a unidade de controle vai saber, opa, Load Word é uma instrução do tipo I. E daí eu consigo inferir o que significam todos os outros bits. Porque na instrução de tipo I eu tenho os 5 bits seguintes são o campo RS, que é um registrador. No caso desse exemplo é o registrador 8, e se eu for analisar em uma tabela lá que organiza, numera os registradores do MIPS, o registrador 8 é o registrador T0. Em seguida eu tenho 5 bits que são o número 9 em decimal, ou seja, é uma referência ao registrador T1. E os últimos 16 bits menos significativos, eles são o número 100, que no caso vai servir como um deslocamento. Então isso aqui é a representação em código de máquina do que seria em assembly um LW T1 sem T0, que é leia o conteúdo do endereço de T0 somado com o deslocamento 100 e armazene isso no registrador T1. Bom, além do tipo I, eu também tenho o tipo R, onde a organização já é diferente. Eu tenho, como de costume, os 6 bits do opcode, e aí eu tenho 5 bits de um campo RS, 5 bits de um campo RT e mais 5 bits de um terceiro campo para registrador que eu estou chamando de RD. Existe ainda um outro campo de 5 bits que é o Shift Amount, para aquelas operações que exigem que eu faça algum deslocamento sobre o meu resultado. Mas para o caso específico do conjunto de instruções que a gente está considerando, a gente não vai fazer uso desse campo, mas a gente precisa saber que na arquitetura MIPS, instruções do tipo R possuem esse campo e esse campo vai sim ser utilizado em alguns casos. E por fim eu tenho os 6 bits menos significativos do campo funct, de function, e aí eu preciso lembrar da videoaula passada que a subunidade de controle que é específica para a ULA, ela pode receber um valor de 6 bits do meu registrador de instrução que vai especificar exatamente o que a ULA deve fazer para um determinado conjunto de instruções. Pronto, agora eu posso dizer que esse determinado conjunto de instruções são instruções do tipo R. Porque se eu for observar instruções add, sub, end, or, SLT, todas elas são classificadas como instrução do tipo R, ou seja, no caso da arquitetura MIPS, todas essas instruções têm o mesmo opcode. Para o processador é a mesma instrução. Então como é que o processador ele diferencia uma soma de uma subtração se as duas têm o mesmo opcode? Bom, ele vai diferenciar justamente por esse campo funct. Esse campo vai conter o que a ULA deve fazer e isso vai ser passado para a subunidade de controle da ULA e isso vai definir exatamente a operação que a ULA vai fazer no final. Então essa é uma particularidade da arquitetura MIPS e a gente precisa saber disso para poder implementar essas instruções lógicas e aritméticas de forma correta, que são as instruções do tipo R. E o último formato que a gente tem para apresentar aqui é o formato do tipo J, que é utilizado pela instrução J para fazer jump, para fazer desvio
incondicional. E esse é um formato extremamente simples. Eu vou reservar 6 bits para o meu opcode, porque, bom, eu sempre faço isso, no caso da arquitetura MIPS, e todos os bits restantes dos 32 bits que eu vou ter no meu registrador de instrução, na versão 32 bits do MIPS, eu vou utilizar para definir um endereço para onde eu quero desviar. Então a gente já sabe, né? Esse endereço é o endereço de 26 bits, vai sofrer 2 deslocamentos para a esquerda para chegar a 28 bits, e por fim eu pego os 4 bits mais significativos do que está armazenado no registrador PC e eu concateno na parte mais alta desses 28 bits que eu gerei. Legal, então agora a gente sabe tudo que a gente precisa saber sobre as instruções e tudo que a gente precisa saber sobre o caminho de dados. Então agora vamos falar especificamente sobre como é que a gente faz o controle desse caminho de dados. Então, independentemente de eu fazer esse controle por microprogramação ou diretamente por hardware, eu posso representar os passos que eu precisarei seguir para executar cada instrução através de uma máquina de estados, onde cada estado, como a gente já falou, né, na primeira parte de microarquitetura dessas videoaulas, a gente vai ter sinais de controle diversos associados a esses estados. E aí eu vou chegar a algo como isso, tá? Isso aqui é a máquina de estados que eu vou utilizar para implementar todas as instruções que eu separei nessa parte da disciplina. Ou seja, a implementação das instruções LW, SW, add, sub, end, OR, SLT, back e J, que são todas as instruções que a gente apresentou até agora, tudo isso está englobado nessa máquina de estados aqui. A gente vai detalhar mais na frente exatamente o que faz cada estado, mas por hora o que eu vou chamar a atenção é que, bom, esse é o estado inicial. Esses estados são numerados, então esse é o estado 0, esse é o estado 1. Dentro do estado eu vou ter a lista de sinais de controle associadas a esse estado, ou seja, cada estado se refere a um ciclo de máquina. Então, em um ciclo, em uma batida de clock, então eu vou propagar esses sinais de controle quando eu estiver nesse estado. Quando eu passo para o próximo ciclo de máquina, então, por essa máquina de estado, eu devo ir para esse próximo estado, independentemente do que eu tenha na entrada, né? Não existe entrada a ser considerada nesse caso, e eu vou propagar esses outros sinais de controle. E assim eu vou seguindo. E quando eu tenho algo escrito aqui na minha transição, esse algo é o opcode de uma instrução. É com base no opcode que a unidade de controle ela vai navegar por essa máquina de estados para poder definir exatamente o que cada ciclo de máquina vai fazer com o caminho de dados. Então, se eu pegar o exemplo específico de uma instrução store word, então no meu primeiro ciclo eu vou começar desse estado, depois no próximo ciclo eu parto para esse estado aqui, que eu estou marcando em azul, e nada disso é específico da instrução SW, esses dois primeiros estados eles são comuns a todas as instruções. Aí depois eu vou ver que, bom, se eu estou numa instrução SW, então o próximo estado vai ser esse aqui, seguindo o que está na minha setinha que representa a transição. Aqui eu tenho mais opções, mas como eu estou executando uma instrução SW, então a setinha está me dizendo que o próximo estado é esse aqui, e esse é o último estado que eu devo percorrer para concluir a execução da instrução SW, e depois eu volto para o meu estado original. Então, por essa máquina de estados, SW precisa de 4 ciclos de máquina para ser implementado. E como já dissemos, a estratégia da gente implementar esse controle nessa disciplina vai ser através de microinstruções. Então, nesse contexto, o microprograma ele é uma representação simbólica desse controle. Em outras palavras, para todo estado, para todo ciclo, eu vou precisar escolher os valores dos diversos sinais de controle para que eu possa realizar o controle do meu caminho de dados. Quando eu utilizo microprogramação, eu represento esses sinais de controle através de um formato, uma convenção que eu uso para poder me ajudar a definir quais controles são esses, e cada definição dessa do que um estado deve fazer, eu vou chamar de microinstrução.
Meu microprograma, então, é o conjunto dessas microinstruções. Essas microinstruções, a representação binária delas, eu vou colocar em uma memória de controle no meu processador e vou criar um circuito simplificado que vai navegar por essas microinstruções e, a partir daí, propagar os sinais de controle que irão controlar o meu caminho de dados. E a ideia, principalmente para o projetista ou para a projetista, é que essa representação da microinstrução seja mais simples e objetiva possível, porque ele ou ela vai precisar pensar no nível mais alto possível como é que esse controle deve ser feito. Então a gente pode fazer até um paralelo de como se a gente estivesse definindo uma espécie de um assembly para a nossa microinstrução, mas a microinstrução propriamente dita, que vai ser gravada na minha memória de controle, como esperado, vai ser uma representação estritamente binária. Então eu vou começar falando sobre como vamos representar essas microinstruções, vai ser o nosso, aspas, assembly do nível da microprogramação. Cada microinstrução ela vai ter a definição de 7 campos, mais a possibilidade de utilizar um label, né? Uma representação simbólica para um endereço de uma determinada microinstrução. E os campos que estão definidos são a loop control, onde eu vou especificar o que a ULA vai fazer, source 1, que é onde eu vou dizer o que é que vai na primeira entrada da ULA, source 2 é o que vai na segunda entrada da ULA, register control é o que eu vou fazer com o meu banco de registradores, memory é o que eu vou fazer com a memória, PCWrite control é para definir como eu irei escrever o registrador PC, se é que eu vou escrever no registrador PC em um dado ciclo. E, por fim, um campo sequencing, que serve para identificar qual é a próxima microinstrução que eu irei executar quando eu concluir a execução da microinstrução atual. Então percebam que os 6 primeiros campos, eles dizem respeito basicamente às partes que estão disponíveis no meu caminho de dados, enquanto que o último campo é um campo que não se relaciona com o meu caminho de dados. Ele é contido ali na unidade de controle, só diz respeito a ela e ele determina qual é a próxima microinstrução que a unidade de controle deve executar no ciclo seguinte. Outra coisa que a gente precisa deixar claro é que a gente nunca vai ter em 2 campos diferentes sinais de controle que podem ser acionados simultaneamente. Porque se a gente tivesse essa situação, a gente poderia ter conflito entre campos diferentes e isso não pode acontecer. Então, cada campo, essencialmente, vai cuidar de sinais de controles diferentes e a gente não vai ter essa sobreposição de sinais de controle, de um mesmo sinal de controle, em campos diferentes. E aí, só uma observação, a representação binária dessas microinstruções, quando elas vão para a unidade de controle, elas são armazenadas em uma memória ROM ou uma PLA, onde cada microinstrução vai ter o seu próprio endereço e daí eu vou navegando, né, por essas microinstruções, acessando elas uma a uma de acordo com o endereço delas. Como eu já expliquei como funciona o caminho de dados na versão multiciclo, não existe muita novidade de como eu vou preencher os 6 primeiros campos das minhas microinstruções. Agora, esse último campo, que é o campo sequencing, ele é o campo mais exótico para a gente até agora, então a gente precisa explicar direitinho quais são as possibilidades que eu tenho para esse campo. A próxima microinstrução é determinada por 3 critérios diferentes que são possíveis. O primeiro critério é, a próxima microinstrução é literalmente o próximo endereço que eu vou ter na minha memória de controle. Então, eu vou ter casos em que após executar uma microinstrução 0, eu vou executar a microinstrução 1, porque 1 é exatamente a microinstrução que vem em seguida. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é eu desviar para a primeira microinstrução do meu microprograma. Isso tipicamente vai acontecer quando eu termino de executar
uma instrução. Então eu estou no último estado dessa instrução e aí eu vou fazer um desvio de volta para o meu primeiro estado e no mundo da minha unidade de controle microprogramada, isso significa que eu vou fazer um desvio de volta para a minha primeira microinstrução, que é a microinstrução de endereço 0. E por fim eu tenho os casos em que eu tenho escolhas. Eu estou em um estado e eu posso partir para N estados diferentes. Isso fica muito claro quando a gente vê a nossa máquina de estados. Por exemplo, quando eu estou no estado 1, eu posso desviar para esse estado, esse estado, esse estado ou esse estado. E a gente já sabe que cada estado vai ser representado por uma microinstrução diferente. E a gente pode, inclusive, coincidir o número do estado com o endereço da microinstrução. Então, a partir do estado 1, na microinstrução 1, eu posso desviar para a microinstrução 2, ou para a microinstrução 6, ou para a microinstrução 8, ou para a microinstrução 9, dependendo do opcode que eu tenha no meu registrador de instrução. E a forma de eu resolver esse desvio condicional na minha unidade de controle é eu armazenar junto com o meu microprograma algumas tabelas que vão controlar esses desvios. E essas tabelas são chamadas de tabelas de despacho, ou do inglês Dispatch Table. Então eu vou precisar de uma tabela associada a esse estado 1 que vai ter alguma coisa do tipo: se o meu opcode for referente às instruções LW ou SW, isso é uma coluna, desvie para a microinstrução 2, essa é a segunda coluna. Então eu vou ter essa relação, né? Numa coluna eu vou ter quando a instrução for LW ou SW, então aí eu vou ter em outra coluna desvie para a microinstrução 2. E eu vou continuar para os próximos casos. Se a instrução for do tipo R, desvie para a microinstrução 6. Se a instrução for do tipo BAC, desvie para a microinstrução 8. E se a instrução for do tipo J, desvie para a microinstrução 9. Então, eu vou ter toda essa tabelinha associada ao estado 1 e eu vou chamar essa tabela de dispatch 1. E eu também tenho escolhas no estado 2, menos escolhas, mas ainda assim escolhas. Então, eu vou precisar criar uma segunda tabela de despacho. E aí essa tabela vai ser algo do tipo: se a instrução tiver opcode LW, então do estado 2 eu devo partir para o estado 3, para a microinstrução 3. Agora, se a instrução for SW, então a partir da microinstrução 2 eu vou partir para a microinstrução 5. Então essa tabela com essas duas linhas apenas, ela vai ser chamada de dispatch 2. E é exatamente isso que a gente definiu aqui, né? A terceira forma de eu determinar qual é a próxima microinstrução a ser executada é consultando essas tabelas de estado. Caso eu esteja na microinstrução 1 ou na microinstrução 2, eu vou consultar a tabela de despacho 1 ou a tabela de despacho 2 e a partir daí eu determino qual é a próxima microinstrução que eu vou executar. Então, resumindo, quando eu estou no primeiro estado, o próximo estado é literalmente o próximo endereço. Então, é aquele primeiro caso que eu falei. No estado 1, eu tenho uma tabela de despacho que vai me levar aos estados 2, 6, 8 ou 9. No estado 2, eu tenho outra tabela de despacho que vai me levar aos estados 3 ou 5. Essa é a terceira possibilidade de se determinar a próxima microinstrução que a gente falou. E daí, por exemplo, se eu seguir o caminho do LW, eu vou chegar na microinstrução 3 e a próxima microinstrução é literalmente a próxima microinstrução, que é a microinstrução do estado 4, é o primeiro caso. E quando eu chegar nesse estado, a próxima microinstrução é a microinstrução 0, ou seja, é o segundo caso, segunda forma de eu determinar qual é a próxima microinstrução, que eu desviar para a primeira microinstrução do meu microprograma. E não basta eu saber apenas quais são os campos das microinstruções, eu preciso saber o que é que eu posso colocar nesses campos. Então a gente definiu todos os valores possíveis para cada campo nessa grande tabela aqui que eu apelido carinhosamente de o tabelão. Então, quando eu estiver falando do tabelão, eu estou falando dessa tabela aqui, ok? E aqui eu vou descobrir, por exemplo, que para o controle da ULA, eu posso preencher esse campo com 3 possibilidades. E aqui tem o que eu posso colocar no campo, nessa coluna, e a última coluna é uma explicação de cada um desses possíveis valores.
Então, no controle da ULA, eu posso definir como add, que a ULA vai fazer uma soma, sub, que a ULA vai fazer uma subtração, ou funcCode, que a ULA vai fazer seja lá o que for definido no campo function, que é exatamente a forma como a unidade de controle enxerga a ULA através daquele sinal de controle ALU-OP que a gente estudou na videoaula passada. Então, tudo que está definido no tabelão está definido porque é assim que o caminho de dados foi projetado. Para eu entender o porquê das opções do tabelão estarem dessa forma, eu preciso entender como o meu caminho de dados foi construído. E assim eu prossigo. As opções de preenchimento para Source 1 é PC ou A. Porque o caminho de dados só permite que eu coloque na primeira entrada da ULA o conteúdo do registrador PC ou o conteúdo do registrador A. Da mesma forma, Source 2 só pode ser preenchido com os valores B, 4, Extend, que significa saída da minha unidade de extensão de sinal, e EXT Shift, que é a saída do meu deslocador de 2 bits à esquerda, que fica após a minha extensão de sinal. E essas são as 4 possibilidades de eu colocar dados na minha segunda entrada da ULA, conforme o caminho de dados. No banco de registradores, eu basicamente posso comandar uma operação de leitura, e aí quando eu coloco read, eu estou dizendo que o banco de registradores deve considerar o conteúdo dos campos RS e RT para ler de 2 registradores definidos por esses campos, e colocar o resultado dessa leitura nos registradores A e B. Eu também posso dizer que o banco de registradores vai fazer um write ALU. Isso significa que nesse ciclo eu quero escrever algo no meu banco de registradores. E eu vou escrever aquilo que está no meu registrador de saída da ULA, usando o campo RD como o identificador do registrador onde eu quero escrever. Então a gente viu que o campo RD aparece no formato de instruções R, são os bits de 11 a 15, então são esses bits que eu vou utilizar para selecionar qual é o meu registrador, onde será escrito esse dado que está lá no registrador de saída da ULA. E eu tenho também a opção Write MDR, que é quando eu quero escrever algo que eu acabei de ler da memória em um registrador. Nesse caso, eu vou utilizar o campo RT para selecionar em qual registrador eu devo escrever, ou seja, os bits de 16 a 20, e eu vou utilizar como a origem dos dados a serem escritos o registrador MDR e não mais o registrador de saída da ULA. No campo Memory, as minhas opções de preenchimento são Read PC, ou seja, eu quero acessar a memória utilizando o PC como a minha fonte de endereço, e nesse caso eu vou escrever no meu registrador de instrução, porque, bom, se eu estou lendo o PC, eu estou lendo a instrução, ela deve ser salva no registrador de instrução, e a gente sabe que toda leitura da memória também vai parar em MDR, então MDR acaba sendo escrito. Eu também posso comandar uma operação de read ALU. Nesse caso, eu estou querendo fazer uma leitura de dados. Então, o endereço a ser considerado é o endereço que está no registrador de saída da ULA. Nesse caso, eu vou ler nesse endereço e eu vou gravar apenas em MDR, porque eu não vou habilitar a escrita do meu registrador de instrução nesse caso, porque o que eu estou lendo não é uma instrução, é um dado. E por fim eu posso comandar um write ALU, que é uma escrita de dados. Então, nesses casos, eu vou especificar como fonte do meu endereço o endereço que esteja no registrador de saída da ULA, e o conteúdo é o que está armazenado no registrador B, que é escrito a partir do que for definido num campo RT. Então, eu vou pegar esse dado e eu vou escrever na minha memória, e é isso que eu quero dizer quando eu especifico que a memória deve fazer um write ALU. Para o controle de escrita no registrador PC, as opções que eu tenho são bem diretas se eu conheço bem o meu caminho de dados, né? Ou eu posso escrever PC com o resultado produzido pela minha ULA no ciclo atual, ou eu posso fazer a escrita do que está no registrador de saída da ULA, ou seja, o que a ULA produziu no ciclo anterior,
Mas quando eu faço isso, eu quero fazer uma escrita condicional, ou seja, eu só vou querer fazer essa atualização do valor de IPC se a minha flag 0 for ativada. Então eu combino essas duas coisas nessa opção de preenchimento desse campo que eu chamei de AluAut Cont. Atualize IPC com o registrador de saída da ULA, dependendo se a minha condição for atendida ou não. E por fim eu posso preencher isso aqui com Jump Address, que é aquela opção em que eu vou considerar os 26 bits menos significativos do meu registrador de instrução como um endereço que vai ser deslocado 2 bits à esquerda para 28 bits, e daí eu vou concatenar com os 4 bits mais significativos do registrador PC para definir qual é o meu endereço para onde eu estou fazendo o meu jump. E finalmente sequencing, que eu vou definir como um sec, quando eu quero fazer aquele primeiro caso, que é desvio para literalmente a próxima microinstrução. Fetch, quando eu quero desviar para a primeira microinstrução, ou seja, eu vou partir para a busca da próxima instrução na memória, isso aqui é o fetch, isso é o que a primeira microinstrução faz. Ou dispatch I, onde esse pode ser 1 ou 2, que é aquele desvio condicional que eu faço quando eu estou na microinstrução 1 ou na microinstrução 2. Então pronto, essas são todas as opções que eu tenho para preencher os campos da minha microinstrução. Quando eu estou definindo a microinstrução, essencialmente eu vou olhar para cada campo e eu vou dizer, nesse campo eu vou colocar aquele valor, que está aqui na tabela, naquele outro campo eu vou colocar aquele outro valor, que está aqui na tabela também, e ao final desse processo eu vou ter uma microinstrução que vai estar associada a um ciclo de máquina. Eu posso deixar um campo em branco? Posso, basicamente em duas situações. Quando no ciclo eu não tenho um sinal de controle que deve ser enviado referente àquele campo, por exemplo, em um ciclo eu não vou usar a memória, então eu não devo ativar o sinal de controle de leitura, nem o sinal de controle de escrita, então nesse caso eu posso deixar o campo em branco, porque a memória simplesmente não vai fazer parte do que eu vou fazer naquele ciclo. Ou quando a gente não se importa com qual entrada um multiplexador seleciona. Então vão ter casos que o que uma unidade vai produzir não interessa, não vai ser utilizado. Por exemplo, tem casos em que a ULA pode até produzir um valor, mas que eu não me interesso pelo valor que a ULA está produzindo naquele ciclo específico, porque, por exemplo, eu estou fazendo estritamente uma operação com memória. Então eu não ligo para o que tem na primeira entrada da ULA, do que tem na segunda entrada da ULA, e nesse caso o campo de controle da ULA pode ficar em branco. Tá? Essa é a minha segunda situação. E só para fazer um paralelo, dividir uma microinstrução em campos não é uma exclusividade do MIPS, tá? Por exemplo, no livro do Tenenbaum, de organização de computadores, ele tem um esquema de microprogramação do caminho de dados da máquina virtual Java para números inteiros, e ele também definiu campos, tá? No caso, os campos que ele definiu foi endereço, desvio, ULA, barramento C, memória e barramento B, porque esses campos têm a ver com a forma como aquele caminho de dados foi construído. Então, caminhos de dados diferentes vão resultar em campos diferentes, mas a filosofia geral do controle continua a mesma. Bom, agora a gente tem tudo o que a gente precisa para começar a definir as microinstruções que vão fazer parte do nosso controle. Temos a faca, o queijo na mão, o doce de goiaba, água gelada, tá tudo aqui. Agora resta a gente começar a especificar esse controle. E eu sei que eu tenho que começar por esse primeiro estado dessa máquina de estados, e que isso vai servir para controlar esse caminho de dados na execução de uma instrução. Então, por onde eu começo a implementar a execução de instruções? Execução de instrução. Ciclo de busca, decodificação e execução de instrução. Busca de instrução. Buscar a próxima instrução na memória. É exatamente isso. Independente da instrução que eu preciso executar, eu vou precisar primeiro buscar ela na memória, e para isso eu vou me basear no valor de IPC. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer nesse caminho de dados aqui
é comandar essa busca da próxima instrução na memória. Então eu vou começar a criar uma nova microinstrução associada a esse primeiro estado, que é o estado 0. Tá? Então esse endereço 0 é um endereço especial. Toda vez que eu terminar a execução de uma microinstrução, eu devo desviar para esse endereço. Então eu vou definir um label para ele, eu vou chamar essa microinstrução de fetch, que é buscar a próxima instrução na memória. E buscar a próxima instrução na memória, bom, é uma leitura na memória. E aí eu vou ter que preencher algo nesse campo memory aqui da minha microinstrução. Para preencher algo, eu tenho que me basear no tabelão. Então eu vou olhar o meu tabelão aqui. As opções para preenchimento do campo memory são essas aqui. E eu vou descobrir que a opção que mais faz sentido é essa read PC. Porque olha essa descrição. Lê a memória usando o PC como o endereço. Escreve o resultado em IR, que é o registrador de instrução, e no MDR, porque a gente sabe que o MDR sempre recebe o que a memória produz. Isso é exatamente o que eu quero fazer. Isso é buscar a próxima instrução na memória. Então, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou preencher o campo memory com readPC. Terminei? Bom, é triste eu ver que nesse ciclo a única coisa que eu estou fazendo é acessando a memória aqui de acordo com o endereço que está em PC e todo o resto, tá? Banco de registradores, a ULA, eu não estou fazendo mais nada. E aqui eu me pergunto, eu consigo fazer mais alguma coisa nesse ciclo para ganhar tempo? E aí eu preciso lembrar que no meu ciclo de busca, decodificação e execução de instruções, após buscar a instrução, eu preciso atualizar o valor do contador de programa. Bom, eu posso fazer essa atualização do contador de programa, fazer com que PC aponte para a próxima instrução, nem que seja provisoriamente. Por que eu digo provisoriamente? É porque talvez a instrução que eu busquei da memória seja uma instrução de desvio e aí eu vou precisar sobrescrever PC de novo. Mas eu posso preliminarmente definir PC como o endereço da próxima instrução na memória. Dá para eu já fazer isso nesse ciclo atual? Bom, eu acho que dá, porque calcular o endereço da próxima instrução é colocar o valor de PC aqui na minha primeira entrada da ULA, colocar 4 na minha segunda entrada da ULA e pedir para a ULA realizar uma soma. Então, nada do que eu estou fazendo aqui na memória para buscar a próxima instrução na memória e gravar aqui no meu registrador de instrução interfere nessa minha capacidade de calcular o próximo valor de PC. Então, eu vou colocar na minha microinstrução a capacidade de eu calcular o endereço da próxima instrução a ser buscada, que eu vou deixar guardado em PC, já nesse ciclo, que é para eu ganhar tempo. Eu preciso fazer em cada ciclo o máximo de coisas que eu preciso fazer para o desempenho do meu processador ser o melhor possível. E como é que eu comando essa soma que eu acabei de explicar? Bom, a operação que a ULA deve fazer é uma soma. Então, o campo ALU Control vai ser preenchido com add, tá lá, preenchi o campo ALU Control com add. Mas no caso da ULA, eu também preciso definir o que é que vai na primeira entrada, o que é que vai na segunda entrada. Consulto o meu tabelão. Eu vou descobrir que faz mais sentido eu definir a minha primeira entrada como valor de PC e a minha segunda entrada como uma constante 4. Então, eu vou preencher esses campos com PC e com 4. E aí está quase feito, né? Se eu for olhar no meu caminho de dados, isso vai fazer com que o valor de PC mais 4 ele apareça aqui na minha saída da ULA. Mas isso não é suficiente porque eu quero que esse valor vá ser gravado dentro do registrador PC. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu ainda preciso manipular o campo PCWriteControl. E quando eu vou no meu tabelão, eu percebo que existe um preenchimento chamado ALU, que é escreva a saída da ULA no PC. Isso é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero pegar o resultado da ULA produzido nesse ciclo e no final do ciclo já escrever isso no registrador PC. Então, no campo PCWriteControl, eu coloquei aqui ALU.
Bom, faz sentido eu fazer alguma coisa com o banco de registradores? Infelizmente não, porque o banco de registradores, por exemplo, para eu ler alguma coisa, eu preciso ter definições dos campos RS e RT, e isso vem do conteúdo do registrador de instrução. Nesse ciclo eu não tenho nada confiável no registrador de instrução, eu ainda estou buscando a instrução vai ser gravada no registrador de instrução no final desse ciclo atual. Então, tem o que eu possa ler no banco de registradores, tampouco faz sentido eu escrever algo no meu banco de registradores. Nesse caso eu não faço nada com o meu banco de registradores, eu deixo o campo em branco. E daí está quase pronto, está faltando agora eu definir qual é a próxima microinstrução a ser executada. E como eu estou nessa microinstrução aqui, que é a primeira, eu vejo que pela minha máquina de estados, a próxima microinstrução é literalmente a próxima, eu não tenho escolha, tá? Por esse motivo, eu consulto meu tabelão e descubro que o valor que faz mais sentido para eu preencher no meu campo é SEC, que é escolhe a próxima microinstrução sequencialmente, então eu vou colocar no meu campo sequencing sec. E daí finalmente eu cheguei na primeira microinstrução associada ao primeiro estado do meu controle do caminho de dados. O que é que essa microinstrução está fazendo? Bom, se eu for prestar atenção na especificação bem baixo nível que tem nesse estado, eu vou ver a definição dos sinais de controle que eu preciso manipular para alcançar esse efeito que eu acabei de descrever do primeiro estado, que é buscar a próxima instrução na memória e atualizar o contador de programa com a próxima instrução sequencialmente. Então, se eu colocar esses valores desses sinais de controle aqui na versão simplificada do meu caminho de dados, eu vou ver que eu vou chegar exatamente a esse efeito aqui, que é o que eu quero. Leia da memória, considerando como endereço o conteúdo de PC, e escreva o resultado nos registradores de instrução e no MDR, e também pegue o valor de PC, some com 4 e o resultado até vai ser escrito no registrador de saída da aula no final do ciclo, mas eu vou definir PC source como sendo 00. Isso aqui é uma simplificação do que existe aqui na versão completa do meu caminho de dados, onde a entrada de PC ela é a saída desse multiplexador e esse multiplexador é controlado pelo sinal de controle PC source. Então, estou definindo aqui PC source como sendo 00, ou seja, eu quero que a saída da ULA nesse ciclo já seja gravada no meu contador de programa. Tá vendo como é que a gente controla o caminho de dados para um ciclo? Então, agora eu já cumpri algumas etapas, eu vou me preocupar com a próxima etapa para eu chegar eventualmente à execução completa de uma instrução. E a próxima etapa é esse próximo estado aqui. O que esse estado faz? Bom, no ciclo de busca, decodificação e execução de instruções, a próxima sequência seria a decodificação da instrução. Ok, e aí no ciclo seguinte eu vou ter guardado aqui no meu registrador de instrução uma instrução. Então eu já vou ter um opcode e eu sei que esse opcode ele está ligado à minha unidade de controle, são os 6 bits mais significativos. E a minha unidade de controle, com base nesses 6 bits mais significativos, ela vai especificar qual é a próxima microinstrução para onde ela deve desviar. Isso, inclusive, é o que está representado aqui nesse estado, né? Eu vou ler o opcode e, com base no opcode, eu vou definir que o próximo estado vai ser esse, ou o próximo estado vai ser esse outro, e por aí vai. Então, para colocar isso na microinstrução, a única coisa que eu preciso fazer é definir um valor para o campo sequencing, porque, no fim das contas, eu só estou definindo qual é o próximo estado para onde eu devo ir. E a partir do estado 1, a gente já sabe que a gente consulta uma tabela, que é a tabela de despacho 1, e com base nessa tabela a gente define qual é esse próximo estado. Então, eu vou preencher o campo sequencing com dispatch 1. E essa é a primeira coisa que eu vou colocar aqui na minha segunda microinstrução do meu microprograma. Bom, e a decodificação é essencialmente isso, mas se eu for deixar só isso nessa microinstrução, se eu fizer com que o meu ciclo ele faça somente essa seleção do que vai ser feito no próximo ciclo, esse vai ser um ciclo bem deprimente, porque todo o meu caminho de dados não faz nada.
E isso parece muito com desperdício de tempo, e desperdício de tempo é algo que eu não posso tolerar de jeito nenhum quando eu estou controlando o funcionamento de um processador. Então eu tenho que pensar, tem alguma coisa a mais que eu posso fazer? Um problema é que eu ainda estou decodificando a minha instrução, então eu nem sei exatamente qual é a instrução que está lá no meu registrador de instrução. Mas talvez eu possa chutar algumas coisas, eu possa assumir que a instrução é uma ou a instrução é outra, eu possa tentar adiantar a execução dessas instruções que eu estou assumindo, e aí das duas uma, se eu acertar, viva, eu já adiantei trabalho, certo? Eu já fiz algumas coisas relacionadas à execução dessas instruções que eu estou assumindo que sejam. Se eu errar, bom, azar. Aí no próximo ciclo eu vou começar do zero a execução dessa instrução que realmente é o que está no meu registrador de instrução, e eu vou acabar escrevendo as coisas que eu eventualmente tiver feito nesse ciclo. Então, perder tempo eu também não perco, eu só posso ganhar tempo se eu tentar agilizar algumas coisas aqui nessa fase de decodificação, considerando que a decodificação ela vai ocorrer basicamente na unidade de controle e o meu caminho de dados vai terminar ficando livre. Então, o que eu posso fazer? Bom, uma coisa que eu posso fazer é algo com o meu banco de registradores. Eu posso assumir que a instrução que está no meu registrador de instrução, ela define o conteúdo de um campo RS e o conteúdo de um campo RT. Isso vai ser verdade se a minha instrução for do tipo R ou do tipo I, porque nesses dois formatos existem realmente os campos RS e RT, só não vai ser verdade se a minha instrução for do tipo J. Então eu vou permitir que esses registradores definidos no que eu acredito ser os campos RS e RT, eles sejam lidos e gravados nos registradores A e B no final desse ciclo. Isso é uma coisa que eu posso fazer para adiantar a minha vida. E consultando no tabelão, eu tenho um valor que descreve esse comportamento, que é o valor read para o campo register control, que significa ler dois registradores usando os campos RS e RT do registrador de instrução como os números de registrador, colocando os dados nos registradores A e B. Bom, isso é exatamente o que eu quero fazer. Bum, coloquei isso aqui na minha microinstrução. Faz sentido eu tentar fazer alguma coisa com a ULA só para a ULA não ser desperdiçada nesse ciclo? Bom, depois de muita análise, o projetista ele descobriu que até que dá. Eu posso fazer com que a ULA ela some o valor de PC com o valor do deslocamento de 2 bits à esquerda, que vai fazer isso sobre uma representação de 32 bits, que foi criada a partir dos 16 bits menos significativos. Ou seja, eu estou somando PC com um valor de 16 bits menos significativos da instrução, deslocados 2 bits para a esquerda. E se a memória de vocês é muito boa, vocês devem ter lembrado que isso realmente é necessário para a execução da instrução back. Por exemplo, se eu tenho aqui a instrução back, T1, T2, 100, isso aqui significa saltar para a instrução definida pelo endereço de PC como registrador base, somado com o offset 400, porque aqui no back eu disse salte para a instrução 100 após o PC. Então, como isso é instrução e cada instrução tem 4 bytes, eu vou precisar multiplicar esse número da instrução por 4. Por isso que eu preciso somar PC com 400, caso o conteúdo do registrador T1 seja igual ao conteúdo do registrador T2. Bom, e acontece que infelizmente eu ainda não posso comparar o conteúdo dos registradores T1 com o registrador T2, porque eu ainda estou lendo esses valores do banco de registradores nesse ciclo. Somente no final desse ciclo é que esses valores vão ser disponibilizados nos registradores A e B. Não dá para fazer nada com esses valores em vermelho aqui, mas eu consigo fazer coisas com esses valores em verde, porque PC já está definido e eu posso pegar os 16 bits menos significativos, já está no registrador de instrução, posso fazer meu deslocamento de 2 bits para a esquerda e somar isso e deixar disponibilizado no registrador de saída da ULA. E daí, se a instrução que eu estiver decodificando for back, eu já adiantei isso, eu já fiz isso.
Ah, e se não for back, se for qualquer outra coisa? Bom, se for qualquer outra coisa, o que está no meu registrador de saída da ULA vai ser sobrescrito, porque eu vou mandar a ULA fazer uma outra coisa. Então eu perdi tempo? Não, eu só deixei de ganhar tempo. Agora, se for back, eu ganhei tempo. Então, para que a gente instrua a nossa microinstrução para fazer isso, é uma operação com a ULA. Então, eu preciso definir um loop control, é uma soma que eu quero fazer. Eu vou escolher a opção add. Eu vou precisar definir o que tem na primeira entrada da ULA. Isso aqui vai ser o valor do IPC. E eu vou precisar definir o que tem na segunda entrada da ULA. Isso aqui vai ser o valor da saída do extensor de sinal após o deslocamento de 2 bits para a esquerda, que é o que está aqui no meu caminho de dados, né? Eu quero colocar na segunda entrada da ULA a saída desse deslocador de 2 bits à esquerda, que tem como entrada a saída do extensor de sinal. Então, por esse motivo, eu preenchi esse campo source2 com EXT shift, sozinho com PC e a loop control com add. Com a memória, infelizmente, não dá para eu fazer nada, porque mesmo que eu quisesse ler uma palavra de dados ou escrever uma palavra de dados, a gente sabe que as instruções LW e SW, elas calculam o endereço somando o conteúdo de um registrador com um deslocamento. E eu ainda não posso trabalhar com conteúdo de nenhum registrador, porque esses registradores ainda estão sendo lidos e colocados nos registradores temporários A e B. E PC Write Control também não faz sentido eu fazer nenhuma atualização, porque eu preciso ter certeza que se trata de uma instrução de desvio. Porque se não for um desvio, então PC já tem valor certo, que é o valor da próxima instrução que eu calculei no estágio anterior. Então não é uma boa ideia eu escrever PC agora. E por esse motivo eu vou deixar esses dois campos em branco. Pronto, está aqui exatamente a microinstrução referente ao meu segundo estágio. E aí, se a gente for consultar as primeiras duas microinstruções do nosso livro-texto, a gente vai ver exatamente essas duas linhas aqui, que foram as linhas que a gente acabou de definir. Implementamos os dois primeiros ciclos que são comuns a todas as instruções. Todas as instruções pela nossa máquina de estados passam por esses dois ciclos e só depois é que elas vão ser especializadas em microinstruções que sejam específicas para aquela instrução. E isso é o que a gente tem para essa videoaula. Na última videoaula desse tema, que é microarquitetura e microprogramação, daí a gente vai terminar de especificar as outras microinstruções do nosso microprograma e fazer as nossas considerações finais sobre como a gente pode colocar para funcionar esse controle microprogramado. Se precisar, manda suas dúvidas para a gente. E no mais, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.